Salve nação, eu já começo com notícia importante para você. O Flamengo soltou a lista de relacionados para o jogo contra o Bahia. E a lista tá bem aqui. Bom, como vocês podem ver, nós não teremos nem Saul, não teremos Alexandro e não teremos Léo Pereira. O Flamengo simplesmente não vai poder contar com o Saul porque ele está sentindo dores musculares. O Alexandro é aquilo, né? Ele joga um jogo e fica 4 do lado de fora. E provavelmente Léo Pereira, se não me engano, está cumprindo o cartão, se não me engano, o terceiro cartão amarelo que tomou no último jogo contra o Cruzeiro. Então o Flamengo vai ir com o time desfalcado para jogar contra o Bahia, cara. Não tá fácil para nós não, mas acredito eu que ainda assim o Flamengo vai montar um time forte. O Flamengo, para esse jogo contra o Bahia, precisa dar uma resposta para a sua torcida, porque como todo flamenguista aqui já sabe, tá vendo também, você tá vendo, e o Flamengo não vem jogando bem. O Flamengo não tá jogando bem nos últimos jogos. O Flamengo jogou bem em alguns jogos, mas se o Flamengo, eu me lembro de alguns jogos que jogou bem, jogou bem contra o Nacional, jogou bem contra o Estudiantes, jogou razoavelmente bem contra o Corinthians. Fora isso, o Flamengo vem demonstrando um futebol bem meia boca mesmo nos últimos jogos, cara. O Flamengo jogou mal contra o Cruzeiro no último jogo, então assim, o Flamengo jogou mal contra o Vasco no Clássico e o Flamengo parece que está travado. Tudo bem você ter oscilações, só que o Flamengo precisa mostrar alguma evolução contra o Bahia, que não é um adversário fácil. Não é um adversário fácil. O Bahia é um time forte, venceu do Palmeiras recentemente. E se o Flamengo vacilar amanhã contra o Bahia, o Flamengo pode entrar numa enrascada grande. Porque caso o Palmeiras vença e no confronto direto aconteça alguma coisa, meu amigo, aí já era. A vaca foi pro brejo. Tudo bem que eu tô sendo muito pessimista, pensando só no pior. Mas, para o Flamengo vencer, precisa dar uma resposta amanhã. E dito isso, acredito eu que o Flamengo vem a campo com o seguinte time amanhã. Já que não podemos contar com o Alexandro, teremos mudanças na lateral, também teremos mudanças no volância e até no ataque, meu caro amigo. Mas a gente vai falar isso ao decorrer do vídeo. No gol aqui não tem nenhuma mudança, a gente sabe que é o nosso paredão Rossi, tudo certo, tudo ok. Na lateral esquerda, nós teremos Ayrton Lucas, para poder proteger na lateral esquerda. Já para poder fazer a dupla de zaga, vai ser Léo Ortiz e Léo Pereira, como nós sabemos, não irá jogar. Então nós teremos para poder completar a nossa dupla de zaga o nosso zagueiro Danilo. Cadê o Danilo? Que eu sempre perco ele. Aqui o Danilão. Danilo, que assim, cara, é um bom zagueiro, é um bom defensor. Não comprometeu até hoje, mas assim, não tem sequência de jogos porque a zaga titular é muito boa. Amanhã, na lateral direita, nós teremos o Varela, que também não fez um bom jogo contra o Cruzeiro, né? Não fez um bom jogo contra o Cruzeiro. Na verdade, assim, o Flamengo todo em si não jogou muito bem contra o Cruzeiro. O Flamengo precisa mostrar que está evoluindo. Então, a nossa defesa ficou da seguinte forma: Rossi, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Danilo e Varela. Acredito que essa vai ser a defesa titular para o jogo contra o Bahia. Já na volância, não teremos Saul, mas pelo menos teremos o Jorginho. Já para fazer a dupla com o Jorginho, eu acredito e torço muito para que seja o De La Cruz. Cara, se for o Ala, eu vou desanimar, velho. Se eu ver o Ala escalado amanhã, eu vou ficar um pouco triste, cara. Porque assim, o Flamengo não joga bem quando o Ala joga. Isso é um fato. Às vezes vence quando o Ala está em campo porque nós temos jogadores bons individuais. E o Flamengo vem vencendo jogos porque os jogadores são bons individualmente, cara. Sério, o Flamengo não vem fazendo bons jogos e muitos jogadores que tá devendo. Muitos jogadores tá devendo. Mas vamos falar isso depois do vídeo. E um deles é Samuel Lino. Cara, Samuel Lino... Não, mas você fez um jogo mal, tá crucificando o cara. Não é isso, mano. O Samuel Lino não está jogando bem nos últimos 3, 4 jogos. Ele dribla pra cá, dribla pra lá, dribla pra cá, dribla pra lá, mas não finaliza. O Flamengo, o time do Flamengo tem uma dificuldade enorme em chutar de fora da área. É impressionante como que os caras não chutam de fora da área. Samuel Lino dribla pra um lado, dribla pro outro, mas não finaliza na porcaria do gol, velho. É impressionante. O Flamengo pode estar de fora da área, gente. Não é proibido. Pelo amor de Deus, tem que chutar de fora da área. Acredito eu que o Flamengo vai continuar com o Samuel Lino amanhã. Precisa mostrar o futebol, tem que corresponder, não é possível. O cara joga. O cara que joga bem, a gente sabe, mano. Mas agora o cara tem que fazer, tem que ter um pouco mais de capricho, sabe? Eu não sei o que acontece. Querer quer, mas falta algo. Falta algo. E eu acredito, então, amanhã que vai continuar Samuel Lino.
Teremos também Arrascaeta pelo meio campo. E quanto aos 11 iniciais de Felipe Luiz, ele não vai mudar. Então vai ser aqui De La Cruz. A única coisa que ele vai mudar é que ele não vai escalar o Bruno Henrique amanhã para ser o centroavante. E eu acredito que ele irá começar com o Pedro. Por quê? Porque caso necessite de entrar um jogador aqui na ponta, ele pode entrar com o Bruno Henrique ou pode entrar com o Cebolinha. Só que o Cebolinha não vem fazendo jogos. Pode ser, assim, não me surpreenderia, de novo, porque eu já falei isso nos últimos vídeos, não me surpreenderia se aparecesse um Cebolinha aleatório aqui. Não me surpreenderia, tá? Não me surpreenderia mesmo. Ele também pode fazer a seguinte formação que ele fez no último jogo, que é a seguinte: ele pode deixar o Pedro do lado de fora e pode botar essa linha aqui com o Samuel Lino, tirar o Gonçalo Plata e colocar Carrascal do lado de cá. E aí talvez ele já comece com a seguinte formação com o Bruno Henrique. E ele pode fazer uma seguinte variação aqui também. No último jogo, ele escalou, se não me engano, o Arrascaeta da seguinte forma e botou Plata, se não me engano, aqui e colocou Samuel Lino aqui. Sinceramente, eu não gostei muito não, tá ligado? Eu não achei essa formação uma boa formação, não. Eu achei que o Flamengo teve, assim, ficou meio perdido em campo. O Samuel Lino não finalizava no jogo. Então, assim, acredito que essa formação aqui não irá se repetir contra o Bahia. Aí a mais provável mesmo vai ser aqui, Pedro vai estar aqui na frente e a gente tira aqui o Gonçalo Plata, que está disputando vaga com o Carrascal, e fica com o Arrascaeta aqui. Acredito que essa pode ser uma das possibilidades com o Plata disputando vaga aqui junto com o Carrascal, entendeu? Ou o Arrascaeta pode ficar trocando de posição com o Carrascal. Porque o Arrascaeta ele joga um pouco mais livre, né? Ele joga com total liberdade para ele ir para onde quiser, porque o Arrascaeta tem total liberdade. Mas eu acredito que amanhã o Pedro volta para ser titular e o Felipe Luiz precisa dar de minutagem para o Pedro, porque deu oportunidade para o Bruno Henrique. Entrou bem no lugar do Samuel Lino, mas assim, eu acredito que Samuel Lino, dos jogadores que estão aqui, é o que mais precisa de dar resposta. De La Cruz, sinceramente, eu já perdi um pouco a esperança, porque ele joga um jogo igual o Alexandre e falta 4. Então acredito que desses jogadores aqui, o que mais precisa mostrar para que veio é o Samuel Lino. O Samuel Lino é um dos jogadores que a gente tem mais esperança, a gente precisa do futebol dele, cara. Então assim, acredito que a formação mais provável para amanhã seja essa, entendeu? Ele fez muita variação no último jogo contra o Cruzeiro para poder tentar surpreender o Cruzeiro, né, invertendo para lá, para cá, mas acabou não dando muito certo e o time do Flamengo jogou mal demais. Então acredito que essa pode ser a formação inicial e aí ele pode fazer essas variações no decorrer do jogo, tirar o Samuel Lino, colocar o Bruno Henrique, tirar o Plata e colocar o Carrascal. Mas eu acredito também que ele pode já começar com o Carrascal, já deixa o Samuel Lino do lado de cá e aí bota o Plata do lado de cá, tira o Plata e bota o Carrascal. Então, assim, essa também é uma das possibilidades. Se for algo diferente disso, como por exemplo sem o Pedro, botar Bruno Henrique, eu vou ficar um pouco surpreso e não sei se vai ser uma boa ideia não, tá? Mas até então acredito que ele irá de fato começar com o Pedro. Não só acho, mas também torço para que seja essa formação amanhã que o Flamengo use, tá? É uma formação que vem dando certo. O Felipe Luiz podia deixar assim, mas, né? O que eu sei de futebol? Ele é o técnico, então que o Flamengo vença com a independente da formação que tiver. Mas e você, meu caro amigo? Qual você acha que deve ser a formação que o Flamengo deve usar amanhã? Deixe sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau!